Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Agradecer ao Cláudio por estar aqui com a gente num domingo, dia 6, tá? Obrigado por a gente estar gravando isso aqui. Essa semana vai o nosso bate-papo e, cara, te agradecer pela sua simplicidade, você sempre ser muito solícito, bacana demais. Obrigado, viu, Cláudio? Tudo bem com você? Júnior, tudo bem, Juliano? Galera que segue o canal, prazer estar aqui dividindo um pouquinho desse tempo com vocês. Estou relativamente com certo tempo ocioso e mesmo sendo domingão, para mim que seria domingão, seria uma segunda-feira para o narrador, né? Seria Sim. dia de labuta, né? Ou tá dormindo, ou tá estudando, enfim, compensando um trabalho noturno, mas eu estou num período assim de ócio relativo, agora gozando de férias e mais do que nunca sempre um prazer estar à disposição para trocar uma ideia. Show de bola, valeu. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui de tênis. Quem não viu, tem um bate-papo bem legal com o Cláudio lá no Mentalidade Esportiva que nós fizemos. Foi bacana, foi um bate-papo assim super interessante e esse é um bate-papo aqui no nosso canal. Eu tenho eu tenho uma playlist aí do Professor Entrevista e essa a entrevista do Mentalidade está no meu canal Juliano Taliati também na minha playlist aí. E já desde então já aproveito para, já que a gente está gravando aqui, eu falei antes de convidar sempre o Cláudio para estar sempre. Eu sei que ele é sempre solícito, quando puder, a gente vai fazer outros bate-papo, porque ele é um cara super bacana, tem um ótimo conhecimento. A gente estava conversando aqui, pessoal, e assim, falei, pô, Cláudio, vamos falar então sobre tênis, vamos falar no tênis, um pouco do tênis, a gente pode falar um pouquinho nas últimas décadas, falar um pouquinho, desembolar esse ano também, o que aconteceu com a pandemia, os grandes jogadores e tudo. Aí até falei com ele, poxa, se tem algum problema, se eu te perguntar qual tenista que você tem uma preferência maior, ele falou que não e tal. Poxa, então vamos lá. Ô, Cláudio, você já está no tênis, você está narrando tênis já tem um bom tempo, né? Tem o quê? Uns 12 anos que você está assim no tênis? Porque você narra de tudo, né? Mas assim. É 2010, 11, Juliano. Eu não sei ao certo, mas é 2010, 11. O tênis, na verdade, do jeito que o Sport TV faz, os canais, quando transmitem, né, eles pegam de ponta a ponta, né? Então, você começa numa segunda-feira de chave principal, né, às 11 da manhã, normalmente, sempre 11, meio-dia, horário local. Aí, quando vai para a América do Norte, fica no fuso igual. Quando vai para a Europa, como o primeiro horário às 11 da manhã, às 6 da manhã, 5 da manhã. Mas, enfim, então nisso a gente faz, quer dizer, talvez até o quarto dia, até a quinta-feira, considerando o torneio médio de uma semana, você tem de segunda até quinta-feira jogo direto. Então você pode ter 8, 10, 12 horas. Então a gente normalmente precisa ter duas sessões, ou duas duplas, né? De narrador comentarista. Quando não mais, né? Às vezes três. E foi o momento que o Lucas Pereira, que hoje está na Record, ele saiu, ele dividia com o Eusébio. O Eusébio narra tênis desde antes de eu começar a pensar em narrar, né? Então, acho que foi em 2011, se não me engano, tem quase 10 anos em que eu estou nessa batida firme aí com o Eusébio para dividir as sessões, mais ou menos isso. E no fim das contas, acaba a gente no Sport TV. Acho que o canal de esporte hoje em dia, o leque é muito amplo, né, cara? Não tem como ser muito especialista. Claro que eu narro tênis com frequência. Se você pegar a lupa, assim, você vai ter dois, três esportes, você vai fazer mais. Mas no fim das contas, todo mundo faz um pouco de tudo. E isso é bom. Sim, sim, verdade e tal. Mas assim, como é um esporte que você tá. Porque assim, você narra futebol, você narra basquete, você narra de tudo. Mas como tem vários torneios assim, você acaba ficando muitas horas ali narrando os jogos, você acaba tendo também um conhecimento bem legal de tênis. Não que não tenha dos outros, claro que tem dos outros esportes, lógico que vocês têm também, vocês estudam, se preparam para isso e demonstram isso claramente lá nas transmissões e tudo, e assim, ficam as transmissões bem leves, bem bacanas. E tem uma sacada sua que eu lembrei agora, e até pesquisando lá no bate-papo eu não coloquei isso, mas é que eu achei muito legal e que, assim, quando você vai pesquisar no Google a seu respeito, uma das coisas é uma tirada que você dá extremamente brilhante num cara que foi meio deselegante com você numa transmissão. Aí você fala com ele assim, calma, bacana, tá quase na hora da troca aqui, eu já vou sair e tal. Assim, aquilo Tá ali, chegando, hã? tá chegando já já. Vai É, fazer a pô, rendição da vez. aquilo mostra bem quem é o Cláudio, a tranquilidade que ele leva as coisas e na boa, porque ele poderia ter ficado bravo com aquilo, não lido, ele leu e transformou aquilo ali num comentário fantástico para mostrar quem ele é.
Cara, quando eu estava pesquisando lá atrás, quando eu consegui seu contato e você logo aceitou, eu vi isso daqui e falei, cara, esse cara ia ser muito legal de bater um papo, bate-papo com ele, porque assim, eu não sabia daquela história. Eu não sabia, quando lógico, eu acompanho você há um tempão. O Eusébio, inclusive, tem uma entrevista bem legal aqui no meu canal com o Eusébio também e tudo. E a gente falou de vários esportes também, foi bacana. E, cara, aí assim, aquilo ali definiu bem. Eu falei, cara, os bate-papos com ele vão ser no mais alto nível e isso é importante. Isso é legal. Esse jogo de cintura, isso é da própria pessoa, né, Cláudio? Ou você acaba desenvolvendo isso, uma casca, alguma coisa assim com o tempo. Eu vejo você com muita naturalidade ou não narrando. Eu acho que isso para qualquer coisa, assim, principalmente em se tratando de televisão, né, da maneira que a gente tem, ou da função que traz essa necessidade de autoexpressão, ou com voz ou com corpo, principalmente, né? Eu acho que essa naturalidade e acabou se gerando um conceito de transmissão, de abordagem de jornalismo esportivo que vai um pouco para essa coisa mais leve. Agora, o natural na frente da TV, o natural é aqui. Domingo, estou aqui na minha casa conversando com você sem saber que não estou sendo avaliado. A questão é ter isso para valer, ganhando para isso, né? No mercado mais competitivo. Tem algumas pessoas que pulam na frente, por exemplo, o Alex Escobar, um Marcelo Barreto, um Thiago Leifert, que tem isso, que são assim, e tem muita conquista, trabalho. Eu vou mais para o lado do o tempo de experiência, de a gente está falando, eu faço isso há 10, 11 anos, acabou sendo fundamental para eu desenvolver minimamente isso. Em relação às redes sociais, também, cara, não vou dizer assim que sempre foi assim, não, é uma construção. O Sport TV, principalmente se você comparar com outros canais, demorou muito mais para ter essa abertura, assim. Foi mais uma coisa de mentalidade, troca de chefia, e tem uma hora que você não tem como, você tem que abrir essa represa aí e vai invadir a tua cidade, né? E a gente passou a ter esse conceito principalmente no tênis, que por característica do esporte, poxa, o tênis é parado, né? Você pode chamar as pessoas o tempo todo, né? O jogo está toda hora parando, fica mais fácil parar, ler, tirar o foco do jogo, né? E trazer as pessoas, né? E depois a gente começou eu comecei a fazer NBA, né? NBA tem muito também, com a galera muito específica, né? Na NBA a gente tem um problema que é a comparação com o estilo, que é muito diferente da ESPN, né? Então os caras ficam cismados, porque a gente talvez mascareia, até a ESPN é mais solta nesse sentido, assim, né? Mas foi muito legal no sentido de construção. Da mesma forma que para ser natural tem que fazer transmissão atrás de transmissão, passar pelos perrengues, desenvolver o jogo de cintura, acabou sendo uma habilidade a ser desenvolvida e hoje em dia eu sinto num estágio mais equilibrado, mais maduro, mas no início, principalmente quando eu saía do tênis, ia para uma NBA que eu não fazia tanto. Já tem a comparação, é Globo, né? As pessoas mais acostumadas com a ESPN. E eu não fazendo muito NBA aqui, eu olhava na comparação com o tênis, com um ambiente em que as pessoas têm mais familiaridade comigo, de me ouvir. Nossa, eu chegava às vezes, eu chegava e ficava mal em casa. Falei, poxa, nossa senhora, as pessoas não gostam, não sei o quê, né? E tem que ter um equilíbriozinho, uma habilidadezinha para levar na flauta, não considerar isso a ferro e fogo, ao pé da letra, né? Então, eu acho que para a NBA sair do tênis me ajudou a ter isso. E o dia o cara reclamou, foi muito no automático, assim. Eu falei, cara, pô, daqui a pouco eu deve chegando aí, tá tudo bem, amigão. Não fica assim, não. Porque tem a galera que joga muita frustração ali, meio carente, né, cara? Tem Sim, muito isso, assim, né? sim, tem. As pessoas, na verdade, elas têm uma necessidade de atenção grande e quando elas vão para esse lado, elas pensam duas coisas. Se você responder, você vai responder para brigar ou você vai ignorar. Quando você responde normalmente com algum equilíbrio, na maioria das vezes, as pessoas desmontam, falam, não, não era isso, não, desculpa e tal. Esse daí sumiu, não apareceu mais. Mas enfim, eu estou falando isso no sentido de, para mim, é construção, o jeito de lidar. Sim, bacana, legal. Você falou aí de ser bem aquela pessoa ali e tudo. E a gente pode falar do Rodrigo Rodrigues também, né? Que nos deixou há pouco tempo, que é um ótimo exemplo disso também, né? Ele era aquele cara ali, né? E ele fez a ESPN e Sport TV transmitirem juntos ao mesmo tempo, assim, ali, cara, falando, aquilo foi surreal, foi muito lindo. E, assim, eu que acompanho muito esporte, e eu gosto muita variedade de esportes, então, assim, eu acompanho muito a ESPN, muito, É. porque acaba tendo uma grade, é, por ser uma rede mundial, acaba tendo uma grade com uma diversidade maior de esportes mais diferentes.
Campeonato Eu europeu de acabo eu futebol, né? acompanho as duas. Hã? O campeonato inglês, espanhol, né? Outros campeonatos de futebol que a gente não tem, e os esportes americanos, né? Sem dúvida. Sim, e aí você falou esse lance, eu toquei, não lembro com quem, alguém do Sport TV, não sei se foi com o Eusébio e tudo, que realmente o Sport TV começou a dar uma abertura mais para as redes sociais há pouco tempo. E no tênis acaba tendo uma facilidade maior de fazer isso, como você falou, que é parado, e também no basquete, a gente vê que o Sport TV também está indo numa linha bem mais solta agora. O Rodrigo Rodrigues é um cara que traz uma leveza ali na transmissão, algumas brincadeiras, umas pitadas. O fato do Sport TV ter tirado o EV da ESPN, que é um cara que está super acostumado a fazer basquete, esportes americanos, a própria Fórmula 1, que ele já transmitia no rádio também, isso traz uma gama maior ali para dentro do Sport TV, isso é bem bacana. Tá vendo? A gente combinou de falar de tênis e saímos, estamos falando de outras coisas que o papo vai rolando, então é um bate-papo mesmo, tá, galera? Mas vamos voltar aqui um pouco para o tênis de novo. Cláudio, tem algum jogo assim, cara, quais os jogos, né? Um jogo às vezes é maldade. Quais os jogos assim que marcaram você na transmissão do tênis? E por Ah, que, tem um, Marcos? eu tenho um assim que fica bem acima dos demais, cara. Algumas finais de Wimbledon, pelo que representa o torneio, sendo que uma delas é a final de Wimbledon de Cláudio Show, acho que 2017, que foi a final de duplas, e que teve o Marcelo Melo ganhando. Quer dizer, ele acabou se tornando o primeiro brasileiro homem, né? Antes só a Maria Esther, né? Não era um piso em que o Guga brilhava, a grama e tudo mais. Eu me lembro assim, a gente já chega no segundo fim de semana, nos quase fim de um período de 15 dias já meio cansado e tudo mais. E quando a gente chega na reta final, a quantidade de jogos diminui. Então, essa divisão da jornada já é mais tranquila e tal. A gente já vai menos, já fica mais fácil até de lidar, de você se preparar para o jogo, de vender bem o jogo, de ter a profundidade da informação e tal. E aí, o sábado de Wimbledon, o penúltimo dia, ele é dia da final feminina e da final de duplas masculina. Eu não sei se tem mais alguma outra final mais que a gente faz. E é engraçado que a final feminina, acho que a Serena ganhou assim, aquele jogo ali, profissional amador, deve ter demorado nem uma hora. Aí começar a dupla masculina, a gente se treinando assim, poxa, já ganhamos, e veio um jogo potencial de 3 horas, já foi para menos de uma hora, já estamos no lucro. O jogo demorou umas 6 horas. Então teve essa brincadeira em relação ao tempo, aquela coisa de bastidores assim, e acabou sendo uma final com um brasileiro participando de 5, 6 horas, super, super disputada. Em um Wimbledon, você, a partir de um certo momento, quando escurece, você em alguns lugares, você tem, no estádio principal, você tem iluminação. Então, fecha-se o teto para ligar a iluminação, fez-se isso, sei lá, a final feminina deve ter sido 9 da manhã ou 10, esse jogo começou meio-dia, quando era 5 da tarde aqui, fecharam o teto, o jogo acabou. Acabou assim logo na sequência com o Marcelo Melo sendo campeão. Então, por esse caráter da jornada, da maratona e do ineditismo, esse jogo assim tá. E o que acontece muito também em relação a outros jogos, teve um jogo, por exemplo, do Thiago Monteiro. As primeiras edições do Rio Open aqui no Jockey Club, ele ganhou do Tsonga, assim, o Tsonga é um francês que, poxa, já foi top 10, já teve Esse perto de jogo ganhar. também. Jogo de segunda, terça-feira, assim, no meio da tarde, assim, mas sei lá, já estava voltando de contusão, devia ser o 300 do ranking contra Tsonga, não tinha o ranking que já teve, mas era assim, uma disparidade absurda. E, pô, ele jantou ele. Então foi aquele jogo que você vai podendo torcer, você dá liberdade para torcer. Agora, o Eusébio, que, poxa, é a nossa voz principal, então ele faz as finais normalmente, né? Então, jogos especiais, aquelas finais assim que te marcam, assim, na verdade eu não faço muito. Mas essa especial de Wimbledon com o Marcelo ganhando e esse do Thiago que me vem à cabeça assim estão no topo do ranking. É, Do meu porque, ranking. assim, por exemplo, igual essa final da Serena e algumas outras também, apesar de serem os jogos principais, às vezes não são jogos tão bons. São jogos que são marcantes por serem finais, são grandes títulos, evidentemente. Mas, por exemplo, esse do Thiago Monteiro, ele era um jogo que talvez ninguém desse nada para ele, foi um jogaço. Então, com certeza, entre aspas, cai muitos jogos no seu colo desse jeito também, porque tem jogos assim de maratonas e jogos de viradas e reviradas de dois jogadores que são mais equilibrados, que acaba que o jogo tecnicamente é muito bom e, poxa, você vê numa oportunidade, cara, isso aqui tudo bem, um jogo de segunda rodada no Grand Slam,
ninguém tá dando muita confiança, mas é um jogão de tênis. Quem gosta de tênis vai saber avaliar e ver que aquele jogo foi um jogo diferenciado. Poxa, é isso aí. E eu acho legal isso também, você saber, você ter a noção disso e você saber que você tem que colocar um algo a mais, até porque você está fazendo uns jogos ali que, entre aspas, são mais periféricos às vezes. Uhum. Depende A muito de sensibilidade de você, né? como vender, de ter uma sensibilidade para tentar vender um evento que, em princípio, é um evento que, poxa, pouca gente vai querer comprar no sentido de ver em casa, ou pelo Claro. aplicativo, for como for, e também não tentar vender demais, assim. Você não vai, poxa, para a rua para vender, sabe, um par Aham. de tênis que todo mundo tem, dizendo que é o melhor tênis do mundo. Calma aí, mas você pode dizer que, olha, é um tênis bacana, que se você usar, vai ter que pagar um precinho em conta aqui, ou vai ser útil para você. Sei lá, em um jogo de basquete, assim, ou sei lá, um jogo de tênis o cara tá sacando muito, poxa, um jogo que você sabe que o cara vai ganhar, mas pô, será que ele vai fazer X aces? Será que ele vai Uhum. bater ou vai chegar perto do recorde de velocidade no saque? E aí tentar dar uma... Sei lá, teve um jogo de tênis que tem um francês, assim, que é meio espetáculo, assim, o Gael Monfils, é um cara bem atlético, muito bom de tênis, às vezes É. meio desconcentrado, mas ó, meio que showman. Ele fez uma jogada que é meio que dá um salto, fazer um giro no ar, uma jogada totalmente maluca. Alguém perguntou, pô, que jogada é essa? Olha, essa jogada não tem nome. E aí, hashtag, pô, o que vocês sugerem aí? Uhum. Cada um falou, Monfils, não sei o quê. E aí são pequenas coisas assim que te ajudam a manter o foco no jogo de basquete, se o placar vai ser X. Eu me lembro de um jogo de basquete de que é um jogo muito fácil, quer dizer, pô, um jogo de basquete fácil, pô, imagina, né? O que você vai falar no jogo de basquete? Você vai prender atenção, Já né? está decidido o jogo, né? E aí eu acho que eles estavam usando todo o banco, né? Claro, rodando o elenco todo no jogo fácil. E eu acho que só um não tinha feito ponto. Sei lá, começou o terceiro quarto, 2 dos 12 jogadores não tinham feito ponto. Não tinham feito cesta. E aí, poxa, um fez logo no início. Eu, nos últimos minutos do quarto, eu falei, pô, será que o fulano vai fazer? Será que o fulano... O cara fez na última bola do terceiro quarto. Não se boba assim, mas eu acabei o terceiro quarto gritando. Uhum. Não Sim. se aparentemente bobo. E assim, acaba, aí você tem que colocar uma pitadinha de arte ali. Cara, como é que eu vou fazer isso? Que você falou, não posso ser exagerado, porque fala assim, esse cara tá forçando a barra, né? Fica parecendo que você tá forçando a barra. E às vezes, sim, tem gente que realmente faz isso e fala literalmente, né? Ó, agora tem, tem narrador muito fera aí, que ele fala: essa cesta vale 13 pontos. Você está narrando futebol americano, essa jogada é de 21 pontos. Mas ele vai levando mais para o lado da brincadeira naquele momento, porque ele sabe que realmente a galera que está ali é porque realmente gosta do esporte e quer acompanhar. Mas aquelas pessoas que querem ver um jogo mais equilibrado, às vezes não vão estar ligadas nisso. Ô, Cláudio, nesse tempo todo que você narra, ou mesmo antes, assim, fala aí para mim quais foram os melhores jogadores que você viu, se você quiser fazer um top 5 aí, no feminino e no masculino, se você tivesse, que Uhum. você quiser passar aí pra gente, não é aquele que você prefere. Depois eu vou te perguntar isso também. É, Uhum. mas assim, um top 5 feminino e masculino dos melhores que você viu para o seu gosto. E- Uhum. Falando de tênis, né? Cara, no tênis masculino não tem. É muito difícil separar o que eu vi em relação à admiração e preferência. Assim, eu acho que essas coisas são muito casadas, né? Federer, Nadal, Djokovic, com certeza. Você diz em relação ao trabalho nesses últimos 10 anos, o Guga não tem como Não, 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 não. não. É, na sua vida como amante do esporte, pegando tudo. Antes lá, quando você começou a ver tênis, e lógico, aí você viu o Guga, você lembra do Agassi, você lembra do Sampras, essa galera toda que você viu, e também pegando, é lógico. Então, pegando não só você enquanto narrador, mas o Cláudio Pessoa, somando tudo, a sua vida. Um top 5 aí. Olha, no top 5 eu falaria, para ser bem objetivo, eu colocaria o Becker por causa de uma memória afetiva de eu estar com meu pai em 92, desde Brasil e Alemanha. O Brasil era o mandante, foi aqui no Rio, criaram uma quadra temporária no estacionamento do Barra Shopping, do shopping, né, na Barra da Legal. Tijuca. Imagina, num asfalto ali, fevereiro ou janeiro, assim, a quadra Que devia ser calor. uma frigideira, devia ser uma frigideira. E era torcida de futebol, me lembro do meu pai, que é um cara meio contido, assim, ele é intenso no ver o jogo, no sentir o jogo, mas mais na expressão, ele é muito contido. Meu pai estava ali, parecia que estava na bancada do Maracanã. Eu, então, com 18 anos de idade, mas eu falo do Becker, que foi um cara que eu vi, assim, bem, quer dizer, que
que eu vi de perto, dos grandes da época, né, 1992. Guga, naturalmente, e os três, eu colocaria os três de hoje, assim, porque eu não consumia tanto tênis naquela época, para falar principalmente dos americanos, do Agassi, do Sampras, né? Então eu vou colocar os três, que eu sei que não é exagero colocá-los entre os melhores. Na ordem eu colocaria Federer e Nadal, Djokovic quase que no mesmo plano, e aí botaria o Becker por causa dessa questão afetiva, e do Guga também, que é mais jogador de um piso, não é tão completo assim. No feminino, acho a Marister também vai pela questão afetiva de ter tido a oportunidade de conviver com ela, né? Pelo que ela fez, assim, numa época em que a capacidade de se divulgar e de espalhar as notícias era muito menor, né? Hoje a gente fala em relação à igualdade em diferentes campos da sociedade, né? A equidade masculina e feminina também, que ela fez lá atrás, algo incomparável, talvez não seja por ninguém, assim. Colocaria a Serena, com certeza também, Serena das que eu vi. Quem mais? Maria Sharapova também. Incluiria ela entre das maiores vitoriosas. Aí eu consegui, o feminino ficou polarizado mais tempo, né? Eu botaria Martina Navratilova também. Então seria na Martina, Marister, faltam duas jogadoras para a gente fechar. Quem mais? O feminino acaba acompanhando menos também, porque a gente faz menos o feminino, né? Em relação ao volume, né? Vai colocar a Vênus também, junto com a Martina, a Vênus? Acho que dá para colocar a Vênus também. E talvez pelo jogo guerreiro, assim, de força, eu incluiria a Halep, a romena também. Tá. Legal, bacana. Não, foi bacana você colocar a Maria Esther aí e a gente lá no bate-papo, eu fiz questão de, tanto com você quanto com o Eusébio, quando eu estava fazendo as perguntas ali, de perguntar sobre a Maria Esther e cheguei a comentar isso com você no dia da entrevista, que os dois pegaram o mesmo ponto e nem sabiam que tinham feito bate-papo comigo, e os dois falaram da humildade dela, de como ela era uma pessoa simples e que gostava de dividir. E eu, assim, eu tenho eu tinha, não tenho, porque a admiração ela não morre, ela não nos deixa, né? Então a admiração que eu tenho pela Maria Esther Bueno, assim, não sei, uma empatia tão grande de saber o que ela fez, eu que gosto tanto de esportes, assim, estudar o que ela fez e a época que foi, como foi, o que ela ganhou, e ali vendo ela comentar, cara, ó, na boa, às vezes poderia ter até uma outra coisa, um jogo de, de um outro esporte, tudo, mas se ela tivesse numa transmissão, um pouco eu deixava para eu ouvir a Maria Esther, para eu poder aprender é, além do jogo, que é maravilhoso. Eu fico emocionado que eu não trabalhei com ela, não sei porquê, eu tenho uma grande relação com ela vendo assim. Eu sou apaixonado no que ela fez, a pessoa que ela foi. Então, pô, legal, bacana você ter colocado ela aí e tudo. E você falou só fez. O Boris Becker jogava demais mesmo, independente de qualquer coisa, mesmo que ele. Se você, e assim, o lance de você escolher também os melhores é algo muito pessoal, né? Então, a memória afetiva conta, um determinado estilo, a nossa própria vivência, enxergar o esporte e a vida, isso vai para a música, para a arte, para tudo. Então, as pessoas querem pautar, né? Mas pô, o cara colocou a Sharapova no meio das cinco, mas o cara colocou o Boris Becker. Não, é você que colocou, é sua opinião. Às vezes eu vejo o pessoal colocar assim, esses grupos, né? Os 10 maiores, aí o fulano, falei, cara, aí, comente aí o que vocês acharam. Falei, não, é a sua lista, eu não vou comentar. Não, comenta aí e tal, não. O seu gosto, eu respeito, pô, sensacional, excelente. A minha é diferente, mas eu não tenho eu não quero argumentar e tirar ninguém da sua lista. Essa é a sua lista, parabéns para ela. Né, não, claro. Querem interferir e tomam como verdade absoluta a escolha individual, né? Não existe isso, né, Cláudio? Não existe essa verdade absoluta. Pelo menos é o meu modo de ver. Assim, o tenista que, assim, eu acho que realmente falando assim no masculino, vou falar aqui do feminino primeiro. Assim, a Steffi Graf, para mim, foi uma tenista fantástica. A Mônica Seles também, na Mônica verdade. A Seles, graça. maravilhosa, a Mônica Seles. Eu não vou colocar mais. Merecia entrar, merecia. Não, então, o que eu, assim, por isso que na hora eu falei, ele está procurando, mas eu vou ficar quieto porque eu não quero influenciar ele.
Mas na hora que eu falar, ele vai falar, é mesmo, a Steph Graf jogava demais. Eu acho que a Serena... eu acho que a Steph Graf, para mim, a Martina Navratilova eu acompanhei pouco, assim. Mas, historicamente, era uma jogadora extremamente dominante na época. E grande jogadora também. A Steph Graf, a Mônica Seles, a Serena, a Venus. Eu não colocaria a Sharapova, apesar de gostar a Sharapova, acho que tinha muitos atributos, mas eu colocava essas aí na frente aí. Talvez eu coloque a Steph Graf. A Sabatini teve um momento ali, né? Ela Sabatini, também ganhou um alcance muito grande pela beleza também, foi muito explorado, mídia muito difícil, ainda mais há 20, 30 anos, né? Imagina. Né? Teve esse desvio, assim, mas jogou muito, né? Nada pelo igual, Kirmaier também, né? sim. Quando eu fiz uma entrevista com a Mariana Brochado aqui, aí ela falou que ficou danada, porque ela foi medalhista no PAN, e quando ela chegou aqui, o pessoal só falava a musa do PAN, a musa de São Domingo. É essa visão, ela, cara, assim, depois ela entendeu que ela ajudou ela. O que eu acho que não acho que cabe, eu acho que não tem nada a ver falar da beleza feminina ali, ou a beleza masculina, no caso, se for, mas se tiver uma narradora e num jogo masculino e ela usar esse termo, ela vai ser vista de uma outra maneira, infelizmente. A gente não chegou a esse ponto de maturidade, não é, Cláudio? E quando é o homem falando, nossa, ela é belíssima e tal, isso soa muito mais natural. O que deveria soar natural, com o respeito dos dois lados, se fosse puder colocar, ou o homem mesmo falar da beleza do outro lá, pô, o cara é bonito também, o cara é galã e tal, igual, por exemplo, o Dimitrov, por exemplo, senão o pessoal vai ficar falando aqui, o cara é galã, o Dimitrov, e é mesmo, então não tem nada a ver falar isso, né? Sem dúvida. Não é? E no masculino, cara, pô, no masculino eu vou colocar aí quinto lugar. Botar o Lendl nessa história? Hã? O Lendl, talvez. O Lendl também, né? Mas não, no quinto lugar eu vou colocar. Poxa vida, eu vou dar uma patriotada aqui, eu vou colocar o Guga pela memória afetiva, de ver o Guga ganhar ali, passando na TV Manchete, e o Guga enrolando a outra, ele se transformava de uma maneira que você olhava e falava assim, cara, é impossível ganhar do Guga ali. Não, Seria muito carisma. Pô. o Nadal, assim, acho que o Nadal seria favorito, porque eu acho que se o Nadal, o que ele fez em Roland Garros foi um absurdo. Mas você pegar o Guga naqueles dias iluminados de Roland Garros e jogar com o Nadal, tinha uma grande chance do Guga ganhar do Nadal ali, eu acho. Talvez. Né? Não sei se fosse melhor de sete que nem a NBA, quando seria, mas uma chance ele tinha de ganhar do Nadal. Uma, duas vezes de beliscar, tinha, com certeza. Eu acho que numa melhor de sete aí, sei lá, acho que ficaria um. Acho que daria um 4-2 aí, Nadal. Varrida de jeito nenhum. Varrida de jeito nenhum. 4-0 de jeito nenhum. Não, também acho que não. Também acho que não daria varrida de jeito nenhum. Guga em quarto, eu coloco o André Agassi. Guga em quinto, o André Agassi em quarto. Eu acho que o Pete Sampras atingiu mais vitórias quanto o Agassi, ganhou mais títulos, mas a história de vida do Agassi é maravilhosa, e o jeito do Agassi jogar me agradava mais. Ele tinha mais recurso. Eu gosto de jogador que tem mais, que te dá mais possibilidades. E em terceiro lugar, eu coloco o Djoko, mas eu acho muito pau a pau com o Nadal também. Mas eu coloco o Nadal em segundo por outras questões fora a quadra no desempate. E o Federer, para mim, não só é o maior jogador de tênis da história, né? Como também, para mim, é o maior desportista. Não estou falando atleta, não. Apesar dele ser um grande atleta. Para mim, o Federer é o meu maior ídolo no esporte. Pelo que ele joga, a forma como ele joga, as respostas que ele tem para o jogo, mas e fora da quadra também. Ele, assim, tipo uma Maria Esther Bueno ali do masculino, do cara sempre solícito, brincando, conversando, as pessoas fazendo. O projeto que ele tem, o Nadal também tem um projeto belíssimo também na Espanha. Eu acho que isso conta muito. Aí chega agora, nesses torneios, os dois se recusaram a jogar, os dois não participam. O Federer estava machucado, mas eu não acredito que o Federer jogaria
Pela postura histórica dele, eu duvido muito que o Federer arriscaria, viajaria e jogaria esses torneios. Não, sabe? Assim, né? Não sei se você concorda comigo, Cláudio. Também não concordo com a lista, concordo com as colocações também. O Thiago Quintela, ele é um produtor e jornalista da casa, do Grupo Globo, que é especializado em tênis e coordena o Match Point, que é o podcast que a gente tem. Excelente podcast, maravilhoso. Coordenando, Narco, Domingos, de vez em quando alguns convidados, é muito gostoso. Lá. Toda segunda-feira sobe. Eles fizeram um de quem foi melhor, Nadal ou Federer, né? E a minha opinião também foi essa, né, em relação a salientar a facilidade, porque se percebe o talento que salta aos olhos. Imaginar um jogo hipotético dos dois, Federer e Nadal, e de público formado apenas por leigos, pessoas que não sabem o que é tênis, sem a contagem, para evitar algum tipo de sugestão e perguntar para os dois qual dos dois você não acha melhor, qual dos dois você acha que está mais talentoso depois de 5 minutos de bate-bola. Acho que a resposta seria quase unânime, assim, em relação à facilidade, à fluência dos golpes. Eu vou pelo Federer mais para a parte mais técnica, assim, é mais bonito o jogo do Federer, o jogo dele sai com mais facilidade, assim, né? Sim, e o Federer tem um outro ponto, assim, até a Dada Vieira, também comentarista da Band, fiz um bate-papo com ela ama o Nadal, assim, é o jogador que ela mais gosta, mas ela fala que o Federer é o tênis, né? O Federer é o tênis. Eu acho isso, né? Eu acho essa definição, eu acho que o Federer é o tênis. O Nadal pode até ter mais vitórias, o Nadal é maravilhoso, para mim o Nadal é o jogador mais tático, é o jogador que mais tira. E ele tem muito talento, ninguém chega, gente, por favor. Humildade, né? Porque ele melhora muito, talvez tenha sido o cara que mais evoluiu desses três ao longo da carreira, né? Sim. Obstinado, né? Sim, obstinado, e ele todo ponto, e eu assim, eu admiro muito, e assim, o Nadal ele casa muito mais com o que o Nadal ele se esforça mais, ele todo ponto para ele vale a mesma coisa, ele se dá o máximo naquele ponto ali. Então o Nadal é um baita exemplo, o Nadal é maravilhoso, o Djoko é muito assim também, e o Djoko pega características dos dois, né, muito grande, com uma elasticidade fantástica. Acho que assim, em relação à técnica, com todo respeito a todo mundo, acho que não se discute a qualidade superior do Federer, mas enquanto é jogador, inclusive eu acho que tanto o Nadal quanto o Djokovic vão bater números do Federer na carreira, mas para mim o esporte não é só números, ele é muito mais do que isso, né? Como diz o Lúcio de Castro, né, que é outra fera, os números sobre tortura, eles te falam qualquer coisa. Lúcio, poxa, fãzaço. Muito mais do que futebol, estou sempre atento a ele, ao Mauro e a mim no podcast semanal dele. Não perco um, às vezes eu salvo para fazer uma caminhada corrida com o meu cachorro, eu vou ouvindo. Sou fã demais dos três. Ô, Cláudio, a gente combinou aí uma meia hora, que sei que você tem um tempo seu também. Deu aqui até, contando tudo, deu um pouco mais que a gente bateu um papo antes. Quero te agradecer demais o carinho comigo aqui e você abrilhantar tanto o meu canal. Obrigado, viu, cara? Você é fera demais. Te agradeço. Nesses períodos assim é bom a gente trocar uma ideia, clarear um pouquinho as ideias. Essas trocas são sempre muito bem-vindas, ainda mais em períodos de isolamento e de pouca troca, né? Sem trabalho, antes com uma quarentena mais rígida, agora menos. Mas, enfim, para mim, eu tenho essa questão de estar de férias agora, enfim, estar trabalhando pouco. É sempre muito bacana dar essa clareada, assim. Prazer, só entrar em contato. Tamo aí. Pode deixar, eu farei isso. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram. Um bate-papo demais aqui, legal, ó. Vidas negras importam, tá? Todas as vidas importam, mas a gente coloca vidas negras importa porque eles é que estão sendo perseguidos e massacrados. E a gente tem que o espaço que nós temos, por menor ou maior que seja, nós temos que estar indo contra o racismo e sempre do lado da humanidade, procurar sermos melhores enquanto pessoas. Obrigado por terem vindo até aqui. Curtam, deixem um like aí. Beijo e abraço para vocês. Valeu. Tchau, gente.